Enquanto a Bahia agoniza no caos total, você vê Bolsonaro curtindo as férias, adoidado e nem aí com a população. E aí você vê alguns ideólogos alimentando esse tipo de atitude por meio de textos, jornais, etc, etc, etc. Eu vi uma conversa entre alguns colegas, assim, que no WhatsApp, que divulgaram as conversas, mostrando, por exemplo, o que as pessoas diziam, criticando a postura de Bolsonaro, e essas pessoas diziam assim, mas o que ele tem a ver com isso? O Estado que cuide, ele está cuidando de si, cuidando das suas férias, ele está muito bem obrigado cuidando, porque ele merece descansar, e o que estão tentando fazer é denegrir a sua imagem. O outro é um tipo de bolsonarismo que se coloca aí como uma espécie de um certo nietzschianismo lido às avessas. O que é isso? Pondé, por exemplo, quando ele... Eu já escrevi isso em livro, que eu digo assim, existem filósofos que querem ser nietzschianos, mas não sabem como, e colocam isso de maneira deturpada. O que eu quero mostrar? Pondé, por exemplo, quando ele vai falar da leitura da dualidade entre escravos e fracos, entre os fracos e fortes, quer dizer, ele vai dizer que você que, por exemplo, adota uma postura de solidariedade social, você se coloca como um fraco, porque você está tendo piedade dos outros. O que o Nietzsche coloca quando ele faz essa dualidade, ele não coloca como um tipo social ao analisar a sociedade. Não é isso que o Nietzsche faz. O que o Nietzsche está tentando buscar é a transvaloração de todos os valores, aquele além do homem que vai superar essa moral cristã. Então não significa, por exemplo, que você adota uma espécie de solidariedade com o outro, mesmo você sendo cristão ou não, você está sendo fraco. É isso que, por exemplo, resumidamente o Pondé coloca. Essa ideologia alimenta o bolsonarismo. Por quê? Enquanto ele está lá curtindo as férias, sendo um infantiloide, brincando no Beto Carreiro World, enquanto a Bahia agoniza, essas pessoas que leiam Nietzsche às avessas acreditam piamente que ele está sendo forte, superior e que não está olhando esses fracos que estão agonizando na sociedade. É exatamente esse tipo de leitura que o nazismo fez do Nietzsche ao deturpar os seus escritos. Ou seja, você confunde a ideia de forte e fraco como uma tipologia social e que você deve alcançar a transvaloração de todos os valores e abandonar isso. O que o Nietzsche está colocando não é isso. É uma outra coisa, é uma luta contra o platonismo, contra Sócrates, que é um herdeiro ali de Platão. Então ele está querendo fugir desse tipo de tradição. Mas o Pondé, ele pega falcatruamente, malvadosamente, lê o texto de maneira errada, torpe, e divulga isso nos seus jornais, e tem muita gente metida da classe média que acha que ele está correto. Não, ele não está correto. Ele está lendo de maneira completamente deturpada. E aí, vejam só, esse tipo de ideologia alimentada por um certo olavismo também, que se coloca de uma maneira anárquica a sociedade, a exaltação do indivíduo, a destruição da sociedade enquanto a destruição dos valores sociais, da solidariedade, da ajuda mútua, tudo isso está sendo colocado de lado para esse tipo de exaltação, esse tipo de ideologia que vem a colocar exatamente o que o Bolsonaro está colocando, que é uma sociedade completamente anarcocapitalista, onde a república é destruída e você exalta o neoliberalismo e a individualização radical de cada um. A ausência de valores, a ausência de solidariedade, eles entendem isso como sendo a exaltação da transvaloração dos valores. O cara é forte, o cara é o máximo, ele não liga para isso. As pessoas que se virem, que estão lá, elas que se organizem. É exatamente isso, esse tipo de mensagem que eu li lá no WhatsApp, nesse grupo dessas pessoas, que o print que mandaram, que é: não, mas o Bolsonaro não tem que ligar para isso. As pessoas de lá que tem que se organizar e elas têm que se refazer. Ou seja, zero de solidariedade. Se você se coloca como um ser
solidário, que tenha a caridade e esses valores de ajuda, você já é um fraco na ótica deles. Ou seja, aquela dialética existente significa dizer que não há essa dialética entre o eu e o outro. Eu que sou constituído pelo outro, porque eu dependo do outro para ser o que eu sou. Isso a psicanálise diz, isso Marx diz, isso é comum muito entre Marx e Freud. Não, eles completamente descartam isso, exaltam o indivíduo e colocam ali uma sociedade de todos contra todos e ninguém por ninguém. Aquela sociedade que o Thomas Hobbes já denunciava há muitos e muitos e muitos séculos, de todos contra todos, é exatamente aquilo que eles almejam. Claro, eles não almejam daquela forma como o Hobbes coloca, mas aquela frase de todos contra todos, sociedade de todos contra todos, é exatamente isso o que vem acontecendo agora. Aconteceu o caos na Bahia, eles que se organizem, eles que se virem. As pessoas ali perderam suas casas, é elas que têm que se organizar e fazer a coisa funcionar e andar. Olha só o absurdo que é esse tipo de gente. E essa ideologia, por meio do jornal Folha de São Paulo, que vem sendo alimentada por essa falcatrua chamada Luiz Felipe Pondé. Como eu disse, existem filósofos que querem ser nietzschianos, mas não sabem como. Eu escrevi isso no meu livro chamado Resto da Decadência, Pequenas Histórias de Todos os Tempos. Se coloca ali com um pseudo-nietzschianismo, lido de maneira totalmente contrária e exalta isso para as pessoas. O Pondé é aquele cara que defende a tese contra um mundo melhor. Se você que é solidário com o outro, por exemplo, você ajuda pessoas da África, ele usa esse exemplo, você não consegue olhar o seu próprio vizinho, então isso é uma hipocrisia, ele coloca. Então você ser solidário na ótica desse cara é você ser hipócrita. Você ser cristãozinho, etc. Olha só a burrice que é. Você pode ser um cara solidário, você sendo ateu. Existem muitos por aí que são assim. Vocês exercem valores cristãos, mas um cara não comunga do valor cristão. Mas ele, como lê de maneira totalmente torta, ele fala que você ser solidário, ter ajuda mútua, você ter valores sociais de igualdade e de justiça, você é um hipócrita, porque no fundo, você não quer ajudar nem o seu próprio vizinho. É isso que ele defende. É esse tipo de ideologia que vem sendo alimentada por um certo bolsonarismo, quando vê Bolsonaro passeando de jet ski, nem aí com nada, o Brasil pegando fogo, as pessoas morrendo na Bahia e ele que se dane, eu quero que se exploda, eu quero que não estou nem aí com essas coisas. Eles que se virem, os governos que se virem. A culpa é do governo. Se aconteceu isso, é culpa da cidade, do país não, do governo que não se organizou e deixou chegar naquele caos. É exatamente isso que é defendido. Você tem de um lado esse Pondé, que é a exaltação do pessimismo. Você tem do outro lado o Leandro Carnal, que é a exaltação do eu interior, que cabe como uma luva no neoliberalismo, que é aquela coisa de tipo de discurso. O mundo está mudando. Se adapte. Você pode, você faz. Então vamos tentar encontrar alternativas para você conseguir sair melhor no mundo do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho te exige que você faça coisas a mais, que você se reconstrua, tenha resiliência. É esse o discurso, a exaltação desse eu interior que cai como uma luva no neoliberalismo, cai como uma luva no discurso da Margaret Thatcher. Não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos e famílias. É esse tipo de ideologia que vai sendo alimentada por essa classe média mais reacionária, mais à direita, que exalta esse Estado mínimo, mas não percebe, por exemplo, que o Estado ele é máximo para a obtenção dos lucros da grande classe detentora dos meios de produção e dos políticos que estão ali sendo lacaios dessa classe detentora dos meios de produção. Eles não conseguem perceber isso porque eles têm uma leitura completamente deturpada e eles só conseguem enxergar a exaltação do indivíduo em si mesmo, independente da existência ou não de sociedade. É exatamente isso que eles pensam. Então, pessoal, não dá mais para a gente ficar recebendo esse tipo de discurso, mas a gente lê porque a gente
tem que denunciar e mostrar para as pessoas que tipo de conhecimento elas estão recebendo, elas estão lendo, e que às vezes elas acabam interpretando a realidade dessa maneira. Não podemos cair nessa esparrela. Veja que coisa absurda. O mundo num caos. O Brasil, o cara não quer dar vacina para as crianças. A exaltação de um novo Herodes. O ministro Queiroga também está sendo aí como um novo Herodes. Bolsonaro proibindo a própria filha de tomar vacina. Veja só o cúmulo do absurdo que é esse tipo de presidente que nós temos. E aí você tem cerca de 50 milhões de pessoas que agora estão migrando para um juiz chamado Sérgio Moro. O que é isso? Isso é a verdadeira burrice da leitura da realidade. E é exatamente essa burrice de leitura da realidade, essa comungação de valores desses tipos de pessoas, que deu no que deu e que chegou à presidência da República esse tipo de gente. Você apoia um presidente como esse, que todo mundo já sabe o histórico, que eu não preciso dizer aqui. Agora eles estão apoiando um juiz totalmente parcial, perseguiu de maneira sistemática o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ainda continua dizendo que todos os desembargadores, todos os juízes que julgaram o caso, eles estão errados e quem está certo é ele. Olha só o grau de delírio dessa gente. Se você pegar um juiz como esse, ex-juiz na verdade, mandar lá para a região Nordeste, para ele explicar os problemas sociais existentes, características daquela região, ele não sabe explicar. Se você pegar e mandar para a região Norte, que é outra região, outros valores, parece um outro país, que tem outras características, ele também não saberá explicar. Então são essas pessoas que estão querendo governar o país, com valores totalmente individualistas, e querem fazer o quê? A destruição por completo da nossa Constituição, que ainda comunga um estado de bem-estar. Fiquemos atentos, pessoal. Fiquemos atentos, em alertas. Não vamos cair nessas esparrelas. E temos que divulgar isso de maneira sistemática, esse tipo de conhecimento que está sendo deturpado em nome dos clássicos, como por exemplo Friedrich Nietzsche. Vai lá ler a dualidade entre os fortes e fracos e perceber que o que Nietzsche está querendo fazer ali é um exercício contra uma moral cristã e contra o platonismo, e especificamente Sócrates. Não significa dizer que você ser solidário, você vai ser um fraco, um cristãozinho. Não, essa leitura é completamente deturpada que o Pondé coloca. E você ser forte é um cara que se coloca acima de valores sociais, ser um cara egoísta, não ligar para ninguém, não exercer solidariedade e fingir que nada está acontecendo e você está além do bem e do mal, como ele coloca. Não, não é isso. Certo? Então é isso por hoje, tá? Um grande abraço e até mais.